Vamos então dar sequência à nossa mesa e teremos agora a oportunidade de ouvir o procurador do município de Vitória, doutor Luiz Henrique Antônio Alóquio, que nos falará sobre demandas de alta complexidade. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da Patrícia e da organização aqui, o Tiago, para que a gente pudesse tecer algumas reflexões sobre esse tema. Não é um tema festivo, já vou antecipar que em determinados momentos eu vou trazer uma posição contrária a tudo que a maioria dos senhores gostaria de ouvir. E gostaria de dizer que a minha exposição vai ser bem facilitada, porque o Arlindo e o professor Rodrigo tangenciaram, em vários momentos, a necessidade da gente fazer a triangulação da gestão da complexidade, com fornecimento de soluções com expertise, e isso nos conduzindo a uma formação continuada. Isso deve ser um ciclo virtuoso. Se parcela desse círculo for quebrado, nós teremos um defeito. Então eu gostaria, não precisa nem passar, até para agilizar aqui, por conta, por conta do horário. Eu vou tentar encaminhar, primeiramente, essa exposição sem usar a expressão que a gente adora, prerrogativa. Então eu não vou fazer uso, eu não tenho prerrogativa aqui de nada, eu tenho uma obrigação de saber como tratar as demandas de alta complexidade ou demanda de qualquer complexidade no seio da minha procuradoria. E não vou abominar, muito pelo contrário, a participação da advocacia privada entre nós. Reflexão inicial número 1, eu gostaria de trazer. Nós temos uma miopia que ela é repetida, miopia na minha opinião, lógico, que ela é repetida nas jurisprudências dos tribunais de contas e nas jurisprudências dos tribunais judiciários, que é a possibilidade de eu terceirizar causas de determinada complexidade. Eles não identificam o que é complexidade também, e vou tocar nesse assunto mais adiante. Eu considero isso uma miopia, por quê? Fazer a defesa da retenção de causas simplórias e a permissão de contratação de escritórios privados para as causas de alta complexidade, ou de alguma complexidade, pode ser nocivo para a nossa categoria. Até por um detalhe bem simples, e eu não vou poupar latim. Escritório de advocacia de massa, que fica trabalhando com causas de alta repetitividade, esquece. Ninguém almeja ganhar nada próximo do teto constitucional, não, meus queridos. Então, nós temos que aprender a vender 2 produtos para os nossos clientes. A gestão da advocacia de massa e uma advocacia de qualificação razoável para que, em determinado nível de complexidade, essa complexidade deva ser obrigatoriamente absorvida pelo corpo de procuradores. É muito melhor para a estrutura a participação privada nas causas de baixa ou de nenhuma complexidade do que nas de alta e média complexidade. Miopia número 2. Em casos de alta complexidade, a boa vontade não é a melhor companheira. Volta e meia, quando a gente está em grupos de discussão, eu sou contra a terceirização. Se me der 3 meses, eu estudo e faço. Parabéns. É exatamente isso que nos diferencia de um escritório altamente qualificado. A pessoa não vai se qualificar em 2, 3 meses, não vai estudar 2, 3 manuais para preparar uma intervenção naquela situação de direito internacional e de direito minerário. Então, me desculpe, precisamos evoluir no nosso posicionamento. Buscar auxílio de outras estruturas, buscar parcerias, não é um defeito de um escritório de advocacia. Talvez seja a sua melhor qualidade. Nós não podemos ser, a advocacia pública, um coco da Bahia encravado e intransponível. Alguns virão logo em seguida com o seguinte argumento, que eu
pessoalmente, não considero de menor validade. Ah, nós somos uma procuratura constitucional. Por favor. Somos mesmo? É isso que você quer ser? Você vai querer mesmo ser uma procuratura constitucional? Com a dedicação exclusiva da Defensoria, que é outra procuratura constitucional? Com o não recebimento de honorário de sucumbência do Ministério Público? Você quer mesmo? É esse argumento que você quer? Ou você quer só o argumento pela metade? Então, sejamos francos, vamos fazer uma argumentação plural, pegar todos os efeitos de sermos uma procuratura constitucional, não só aqueles que nos beneficiam. Fora isso, o discurso é meramente semântico. Então, prossigo. Uma reflexão de segunda mão. O que é complexidade? Quando os senhores pegam as jurisprudências dos tribunais, especialmente em ações de improbidade e ações civis públicas, que tangenciam a acusação de irregularidade de contratação de escritórios de advocacia, ninguém define de forma clara o que é um objeto complexo para efeito de ser lícita ou ilícita a terceirização. Nem os requisitos do TCU. Né? Aonde vai estar com precisão, a complexidade? É no objeto da ação ou da atividade consultiva, objeto da contratação? Ou vai ser medida pela capacidade de fornecimento de soluções jurídicas do órgão? Vejam, não pode ser lícito ou não pode ser a justificativa única, sem outros efeitos de uma terceirização, o fato de ninguém na estrutura da minha procuradoria ser capaz de atender aquele tipo de demanda. Porque se a falha for de minha estrutura, mas o objeto não tiver a complexidade tão elevada, eu tenho que melhorar a minha estrutura. E se os membros de minha estrutura forem refratários a uma formação continuada, meu escritório de advocacia não pode ficar com essas pessoas. Quando nós falamos de valorização, nós temos que falar em responsabilidade. Então, nós temos que definir que a complexidade tem que ser um misto de análise do objeto contratado e da capacidade de fornecimento de soluções jurídicas do meu órgão de advocacia pública e exigir que o meu órgão de advocacia pública e seus membros formadores, que nós que desejamos tantas prerrogativas, tenhamos uma sujeição parelha à prerrogativa, que é o dever de formação continuada, o dever de aprimoramento técnico, o dever de aprimoramento acadêmico. Isso não é diletantismo. Isso é crescer com o nosso órgão para que o nosso cliente, vulgo interesse público, seja o mais plenamente atendido a cada instante. Caso contrário, a empresa vai quebrar. Se eu ficar retendo profissionais, o sonho de todo mundo aqui, o recebimento de algo próximo do teto remuneratório. Se eu ficar retendo na minha estrutura profissionais remunerados em algo próximo de teto remuneratório, para ficar fazendo gerenciamento de ações de baixíssimo valor, isso vai ser um problema. Nós temos que atrair um pouco também de gestão eficiente. E vejam, senhores, não estou falando exclusivamente, nem sequer, de terceirização, certo? Eu coloco aqui como implicância no slide, nós temos o dever de reter o máximo possível, as ações de expertise dentro da PGM. Mas, isso é uma pergunta, hein? Há campo para a terceirização das ações repetitivas ou de baixa complexidade? Ainda que essa discussão se inicie, não estou dizendo que vocês vão sair daqui dando parecer favorável a isso, não, que majoritariamente a jurisprudência dos tribunais de contas e dos tribunais judiciários é contrário a isso, hein? Isso é só uma implicância minha. Mas vamos ao terceiro item.
contra o qual muitas estruturas de advocacia pública já se debateram, que é a presença de profissões que a gente poderia chamar de paralegais para tocar ações repetitivas ou de baixíssima complexidade. Né? Já houve discurso contra o assessoramento, contra os... Como é que no Rio tinha os assessores, os residentes? Ah, não, tudo tem que ser por procurador. Por favor. Gerenciar execução de R$ 150 não tem como. Não estou falando nem que vá utilizar o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal da baixa capacidade econômica, sendo dispensável o ajuizamento. Mas tem situações que nós temos que ou buscar estrutura de apoio, ou temos que pensar num apoio até privado. A nossa lógica precisa melhorar. Mas ela deve ser utilizada, essas fórmulas de auxílio devem ser utilizadas de forma o mais adequado possível. Até por uma razão. Para que a gente retenha as ações que envolvam expertise, e essa palavra traz em si um problema que eu não vou fugir, é o seguinte: expertise vende quem tem. Fora isso, a gente vai vender hora de trabalho. O que é que me diferencia da pessoa que está vendendo meramente sua força de trabalho bruta? Quem é que disse que o corpo de minha procuradoria foi se formar tão bem para dizer que eu vou reter a expertise dessas ações? Expertise não vende quem quer. Expertise vende quem tem. Fora isso, é hora técnica, no máximo. Né? Esse é um problema para as procuradorias municipais. A advocacia pública tem problema no gerenciamento de sua expertise em todos os seus momentos. Em todos os seus momentos. Talvez eu diga que algumas procuradorias no Brasil, isso possa ser uma exceção. Mas, na média, não é, não. Primeiro problema no recrutamento. Segundo problema, na retenção da expertise que entrou após o recrutamento. Primeiro problema, o recrutamento. Os concursos públicos. Eu já tenho uma pinimba danada com a ideia de concurso. Concurso é algo tão bom que a iniciativa privada não usa, né? O nosso recrutador não é digno de confiança. Por isso eu preciso de ter um método objetivo de eleger uma lista de pessoas classificadas para entrarem no serviço público. Não bastando isso, os editais médios que a gente vê por aí, e se aqui tiver alguém que já fiscalizou concurso de procuradoria municipal, vai confirmar, editais de baixíssima qualidade. Mas falar baixíssima qualidade é um elogio. Eu já fiscalizei concurso para a OAB do Espírito Santo, edital de 20 questões, sendo 10 questões de legislação municipal e 10 questões de... Vejam, 10 questões de legislação municipal e 10 questões de direito. Espera aí, legislação municipal é o quê? Né? Aí a gente ia questionar esse volume pífio de questões, tinha como resposta das entidades organizadoras de concurso: ah, vocês não podem exigir 100 questões, porque o exame de ordem pode ser feito com 80. Falei, pelo amor de Deus, me bota pelo menos 80 questões no concurso, 40, você ficava naquela barganha, né? 40, 60, 30. E para convencer a Ordem dos Advogados a ter um sistema perene de fiscalização no Espírito Santo, foi aquilo que os franceses chamariam de um parto de égua. Foi um parto. Eu não vou contar, mas ele está dentro desse auditório. Não vou contar. Nós já fomos denunciar concurso há alguns anos
E a OAB do Espírito Santo falou que não interviria em concurso municipal. Não vou dizer a expressão que eu ouvi lá. Vou fazer uma definição no momento histórico de um presidente chamado Antônio Genelhu, e aí, é sabido, né, todos sabem, eu não sou partidário da atual gestão, mas a partir do senhor Homero Mafra, a Comissão de Advocacia Pública, muito por conta do Ricardo, né, não passa um concurso sem enviar fiscal. Aí fiscaliza. Ó, as fraudes eram clássicas. Não vou falar fraude, não. Porque os erros, né? Insuficiência de questões. As disciplinas que seriam quesitadas completamente direcionando, né? O sujeito botava até 40 questões. 10 de lei orgânica, 10 do Estatuto do Servidor Público Local, 10 de portarias municipais, né, e 10 sendo uma de direito administrativo, uma de... Então, português e informática. Né? Concurso sem fase discursiva, concurso com fase de título, com 1 ano de tempo de serviço na cidade equivalendo a um doutorado. Vocês estão pensando que é brincadeira? É assustador. Título valendo mais do que a prova discursiva. E pior, e isso acontece até hoje em quaisquer das entidades realizadoras de concurso. Esse erro, eu vou dizer que é para todas, inclusive as mais sofisticadas. As provas não são direcionadas ao cargo. E o colega Rodrigo, em sua fala, disse que os dispositivos, os incisos 2, 1 e 2 do artigo 37 são muito mal lidos, né? Inclusive na parte de concurso público. Concurso público, me falta aqui a expressão, mas que deve ser parelho à complexidade do cargo. Eu não posso fazer um concurso para procurador municipal com 100 questões, sendo 40 questões de processo penal, pô. Você é delegado de polícia, nada contra o cargo, mas não é para o nosso cargo. Então, o primeiro problema para ter expertise no setor é que o recrutamento é péssimo. O segundo problema, a retenção depois de recrutado. Ninguém vive de vento. E ninguém com uma mediana qualidade de prestação de serviço vai ficar num ambiente de trabalho ruim. Nós temos como característica média de nossa carreira, e o mapa da carreira de procuradores municipais da NPM, né, o censo, demonstrou isso. Em média, a inexistência de carreira estruturada, sistema remuneratório pífio, estrutura de trabalho ruim e insegurança jurídica para o planejamento do futuro do procurador municipal. Ele não sabe como ele entra e como ele sai na carreira. Né? Casa de ferreiro e espeta de pau. Na Procuradoria do município de Vitória, o sujeito tem que ter doutorado em física quântica para entender o sistema de progressão. É uma loucura. Isso para entender, não é para ter a progressão, não. Né? Então, para ter é pós-doc. Então, qual é a dificuldade de você criar um sistema de progressão, ou promoção, ou de valorização da carreira simples, que alguém olhe a regra, leia e compreenda? E eu não estou falando sequer de pessoas simplórias, nós estamos falando dos procuradores que vão trabalhar com legislação. Então, a dificuldade de recrutar e reter quadros já especializados na advocacia pública municipal está sim vinculada à remuneração insuficiente e à insegurança de saber sequer se o teto remuneratório das carreiras típicas de Estado, daquelas carreiras que, vejam, e eu vou chegar nesse assunto novamente, que não prestam jurisdição, mas gravitam em torno da jurisdição. Não prestam jurisdição, mas gravitam em torno da jurisdição. Então, é preciso
que se exija, de alguma forma, um sistema de progressão do servidor, seja por valorização do seu tempo, que é a retenção do conhecimento no cargo, seja pela valorização acadêmica, ou progressão de formação continuada. Na maioria da legislação local, a gente encontra uma loucura. Não há um sistema de evolução continuada de seus procuradores, e quando há, em algumas leis que já li, vou trazer novamente o exemplo da Procuradoria de Vitória, nós não temos uma carreira, procurador 1, 2, 3, 4, nós temos a carreira geral dos servidores. Como eu vou avaliar? E eu acho que isso deveria de ser feito mediante uma sintonia fina. A Constituição exige, não é diletantismo. O sistema remuneratório, o sistema de recrutamento tem que ser direcionado à complexidade do cargo e suas funções. Com relação, por favor, com relação à possibilidade do procurador se aperfeiçoar, eu não estou aqui falando sequer se a legislação local tem previsão das licenças para o procurador ir fazer um curso, uma pós, um mestrado, um doutorado. É você ter um programa objetivo, com perenidade, com constância e, se possível, isso é o pior, não baseado no compadrio. Esse é que é o pior. E a imunização ao compadrio é que ditará o nível moral da Procuradoria. A existência do programa pode até ditar o nível de relevância da Procuradoria para a estrutura de governo. Mas se a seleção e recrutamento vai ser objetiva ou subjetiva pelo carinho pessoal de um gestor, é isso que dá a categoria moral interna. As pequenas procuradorias, agora eu vou começar a falar na parte legal, gostosa, né? Como achar dinheiro para isso tudo, né? Papai. Né? As pequenas procuradorias não têm como, em geral, criar oposição aos grandes escritórios em termos de estrutura e formação de seus quadros. Até para competir numa ação mais difícil. Também não tem como bater frente nos concursos de cargos maiores, mas elas ainda assim podem melhorar. Eu brinco sempre, não existe desculpa para que uma procuradoria, não interessa o tamanho da prefeitura, não interessa o tamanho da cidade, não existe desculpa para que a meta dela não seja ser o melhor escritório da cidade. Se a meta da procuradoria não for essa, não respeitarei o órgão. Ela tem que ter essa meta. Pode não conseguir por circunstâncias alheias à vontade dos procuradores ali existentes, mas a meta dela tem que ser essa. Logicamente, observados os parâmetros da realidade local. Como referi no início, eu não vou dizer que isso é prerrogativa do servidor, não. Eu vou falar de outra forma. Não existir o que eu disse até agora é improbidade do gestor com capacidade decisória para que isso possa ocorrer. Por favor. A não evolução, a não previsão, ou a omissão de pôr em prática, onde for previsto, a evolução, seja acadêmica, de atualização, de remuneração, do quadro de procuradores, deve ser vista da parte dos advogados em posição de gerência e dos prefeitos como improbidade. Simples assim. Você é um gestor, seja um advogado na condição de gerência ou de mando, geralmente o procurador-geral e o prefeito, se for poder executivo. Você, entendo condições de pôr em prática o aprimoramento de seu órgão consultivo, não o fizer, se isso não for uma afronta direta a princípios constitucionais, como eficiência, só vou citar eficiência, mais nada. Eu não sei do que isso se trata. Invariavelmente, ao lado dessas falhas, nós encontramos o sucateamento estrutural e de pessoal, a não implementação de ferramentas que conduzam a mais eficiência, sistemas de informatização,
a não qualificação dos quadros existentes de servidores e procuradores. De forma alguma, aqui nós estamos falando de remuneração, hein? E nem de prerrogativa. Estamos falando de improbidade de quem? Na condição de ter poder de mando e, em tendo condições técnicas e financeiras para tanto, se omite. É uma violação frontal ao princípio da eficiência. É deixar a descoberto um conceito que eu adoro. A melhor defesa possível do interesse do seu cliente. Eu troquei aqui interesse público. Veja, a nossa função não é fazer a defesa do interesse do gestor temporário, mas a defesa do interesse público. A melhor defesa para preparar as procuradorias municipais para situações de complexidade é prevenção e formação. Os advogados públicos em posição de direção e chefia, ou os prefeitos municipais que se omitem em implementar, ou que militam mesmo contra a implementação, tem locais que você tem um programa posto, tem verba, e as pessoas em poder de decisão, muitos deles na condição de advogado público, militam contra. De sistema de formação continuada, caberia oficiar ao Ministério Público, pois, salvo melhor juízo, é ato, ou potencialmente ato, de improbidade. Não é uma mera omissão. Muitas vezes, nós temos essa desestruturação como uma medida deliberada. E não tem desculpa do não tem dinheiro. E aí eu caminho para encerrar. Eu serei muito breve na minha fala. Os gestores de órgão público ou não sabem buscar o dinheiro, ou não buscam dinheiro porque não querem. Vou tocar só em dois, perdão, a parte, mas eu vou falar sem o slide não salvou. Há coisa de 15, 20 anos atrás, o governo federal encheu os municípios de dinheiro num programinha chamado PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária. Tinha dinheiro também para procuradorias. As secretarias de Fazenda foram buscar. As procuradorias não foram. Isso é uma omissão. As secretarias de Fazenda voaram. As procuradorias, em média, estagnaram em termo estrutural. E uma outra situação que nessa eu vou me deter um pouquinho. Senhores, eu não sei se os senhores sabem, e esse é um assunto sobre o qual eu me debruço já pelo menos há uns 5 anos. Há 3 anos o Espírito Santo fez uma alteração na sua lei, que acendeu ainda mais a minha curiosidade sobre esse tema. Eu não sei se os senhores já ouviram falar das taxas de fiscalização de atividades cartorárias, registrais e notariais. Já ouviram falar dessa geringonça? Todo ato cartorário, todo ato registral e notarial, praticado em determinado estado, paga ao respectivo Tribunal de Justiça uma taxa. Vou lhes dar o exemplo do estado do Espírito Santo. A média no Brasil é essa. Essa taxa corresponde a 25% do ato cartorário, notarial ou registral praticado. 10% dessa taxa fica com o Tribunal de Justiça. 15% é dividido entre Defensoria, Ministério Público e PGE. Justificativa para essa divisão: PGE, Ministério Público e Defensoria, ainda que não prestem jurisdição, são órgãos que gravitam em torno da prestação jurisdicional. Se estes órgãos forem bem estruturados, a prestação de jurisdição fluirá melhor para todos, pois eles serão mais eficientes. O argumento é bom, certo? E válido. Só que eu gostaria de completar o argumento do governo do Estado. Primeiro ponto, ele não distribui para PGE e Defensoria e MP por
por serem órgãos estaduais. Prestem atenção. Estes 3 órgãos recebem dinheiro, e muito dinheiro, por serem órgãos cujas funções gravitam em torno da prestação de jurisdição. São órgãos consumidores da jurisdição. Qual é o maior consumidor de jurisdição estadual? O município. Em média, os municípios consomem 56% da jurisdição estadual, em primeiro grau, com as execuções fiscais e alguns processos pulverizados. Então, senhores, lembrem de um outro dado agora. Quem mais lança para protesto certidões de dívida ativa? Em termos numéricos, os municípios. Nós financiamos esse fundo de rateio e não recebemos nada. Categoricamente, nada. No Espírito Santo, somos 78 municípios. Se nós incluirmos nesse rateio dos 15%, as procuradorias municipais, pelo menos teríamos um fundo para ratear entre 78 procuradorias de algo em torno de 5 milhões até 10 milhões de reais ano. Agora, caberia, e aí é de lege ferenda, lógico isso, porque a lei não está prevista, né? Luiz Otávio, Luiz falou aqui? Luiz Otávio? Não. Luiz Otávio foi meu sócio, é o decano da Procuradoria do município de Vitória. Luiz Otávio olha para mim carinhosamente e fala: Alóquio, você é um doente mental. Né? Você pensa em maldades, seu miserável. Né? Eu já encaminhei esse projeto de lei para o Procurador-Geral de Vitória, né? Para alguns deputados estaduais. Vai que um dia emplaca. Né? Mas não emplacou até agora. Né? Estão plantando ódio aqui agora. Falou em dinheiro, rapaz, a pessoa fica igual a coruja. O olho abre. Né? Então, todo mundo trincar dinheiro. Então, gente, se a gente tivesse essa verba para equipar as procuradorias municipais, para financiar a formação continuada de alguns procuradores, ano a ano, a nossa categoria ia voar. A nossa categoria, eu adoro falar de vantagem. Vocês estão pensando que eu não gosto de discutir o teto constitucional? Adoro. Adoro. Mas eu gosto de cobrar a minha obrigação também. Eu acho que a nossa principal obrigação é essa. É converter cada procuradoria no, nada mais, nada menos, do que o melhor escritório de advocacia da cidade. Se a gente conseguisse chamar os prefeitos e os advogados... Veja, o Código de Ética Médica tem uma previsão linda, linda. O médico em posição de chefia, que atentar contra buscas de melhoria da profissão, pratica ato contra a dignidade profissional e pode ser punido. Né? Vou fazer um elogio aqui, doutora Elisa Galante, foi conselheira federal, colocou no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, emenda dela, o capítulo da advocacia pública. Né? Não. Doença, né? É um sujeito pervertido. Não, mas veja, quando você pega esses pontinhos, tudo bem que nós vamos lutar no macro, vamos botar na Constituição, eu acho isso lindo, não tem nada contra. O que eu me pego é quando a gente usa isso como meta única. Né? Eu tenho visto, às vezes, a gente, há 20 anos, falar de PEC. Entendeu? Eu acho ótimo. Não estou sendo contra, não. Mas, por exemplo, a inserção no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados, do capítulo da advocacia pública, se o uso deste capítulo for disseminado, o efeito de respeito pode vir por outro lado. Se o Ministério Público
olhar... O grande problema, quando a gente leva as questões ao Ministério Público, geralmente ela vai com viés remuneratório. Desculpem. Ah, porque Vitória você não tem esse problema. Quem te disse que não? Entendeu? Ah, desculpa, já avancei. Então, se a gente pudesse usar esse viés para levar ao Ministério Público e atraí-lo sob a perspectiva da estrutura e convencer o legislador estadual, especialmente, a incluir as procuradorias municipais nessa fonte de recursos, lógico, exigindo responsabilidade, só para a procuradoria de procurador efetivo, hein? Procuradoria com procurador comissionado não tem que ter estrutura e prerrogativa, não. Muito obrigado.